Olá, clones rejuvenescidos! Olá, clonas rejuvenescidas! Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje é dia da gente dar um saque nessa produção filmada com a qualidade de imagem mais nítida do que a proeminência da nossa barriga quando a gente sai do rodízio de pizza. E tudo isso para apresentar uma trama que traz o astro Will Smith em dose dupla no 1 contra 1 através de uma técnica de rejuvenescimento facial aprimorada. Da hora! Então, simbora! Não seria mais sentido se o filme se chamasse Projeto Ctrl-C, Ctrl-V? Será que o Will Smith de hoje dá conta das malandragens do maluco do pedaço? Will Smith vem do futuro, pois no presente ele se chama Easy Smith? Tudo isso e muito mais agora. Quando um agente especializado em matamento decide pendurar as chuteiras, ele se depara com uma situação inusitada. Desta vez, é ele quem passa a ser caçado. E pra piorar, por uma versão mais jovem de si mesmo que, além de conhecer sua mesma técnica e táticas de combate de Paranauê, a juventude também permite a ele ser mais ágil e flexível. Projeto Gemini custou mais de 2 décadas para sair do papel. Originalmente concebido em 97, a dona Walt Disney era detentora dos direitos de produção, mas como os executivos não acreditavam que a tecnologia da época daria conta de rejuvenescer ou envelhecer o protagonista de forma crível, a realização acabou sendo adiada, até que a Paramount adquiriu os direitos em 2016 e finalmente deu sinal verde. A sensação que dá ao assistir ao filme é que ele parece ter chegado tarde e cedo ao mesmo tempo. Tarde, pois, apesar de proporcionar uma diversão ok, a trama tem total cara de final dos anos 90 e início dos anos 2000, misturando duas vertentes que foram bem comuns nessa época. A do mocinho implacável que só encontra um oponente à altura quando enfrenta a si mesmo, com a do mocinho traído pelo próprio Estado. Óbvio que eu sei que se inspirar em obras anteriores para criar uma nova é algo comum nessa indústria. Porém, não é o caso. Projeto Gemini não se inspira nesses outros. Ele é tão original quanto, quiçá até mais, já que foi idealizado até antes da maioria aí. Só que isso não muda o fato dele ser praticamente farinha do mesmo saco. Pois, mesmo sendo um projeto original, ele chegou tarde, numa época em que tanto a linguagem quanto a maior parte das ideias do roteiro já foram gastas, usadas e abusadas. Chegou numa época em que a sua originalidade não é mais tão original. Com isso, veja bem, eu não quero dizer que eu achei o roteiro de Projeto Gemini ruim. Tem um enredo curioso, uma trama digerível, simpática até, personagens cativantes. Eu gosto muito do duelo físico e intelectual entre a versão jovem e a mais experiente. De um lado, a disposição, o ímpeto e vivacidade típicos da juventude. Do outro, discernimento, objetividade e sabedoria que tendem a vir com a experiência. Isso desperta aquela curiosidade bacana na nossa mente. Será que o nosso eu velho conseguiria estabelecer uma conversa sadia com o nosso eu mais novo? Será que o jovem teria paciência, interesse e admiração? Ou seria teimoso e arrogante? Será que o velho teria alguma coisa a acrescentar e saberia como se comunicar com o mais novo? Embora esses pontos não sejam largamente explorados pelo roteiro, este não deixa de trazer situações interessantes. O problema é que, tirando essa ideia do confronto do jovem contra o velho, o roteiro é básico e muito mais do mesmo, o que infelizmente deixa o filme com uma baita cara de genérico. São sequências de ações eletrizantes, sim, mas previsíveis e singelas de emoção, cheias daqueles tiroteios farofas e genéricos que a gente sabe muito bem que não vai acertar ninguém, que estão lá só pra cumprir tabela. Os personagens secundários, por mais bem interpretados que sejam, são extremamente formulaicos e o destino deles igualmente obedece a uma fórmula. E o plot de queima de arquivo já não basta ser absurdo, é aquele absurdo que a gente já viu um cabogilhão de vezes. Quando eu falo em absurdo, eu me refiro à descartabilidade praticada na tal agência. O roteiro parece nem se questionar o porquê da agência estar sacrificando essa ou aquela pessoa. Apenas segue a convenção da agência maligna que mata qualquer um que teve o mínimo contato com o mocinho. E vai na fé. Mas assim, como eu disse, esses são pontos que eu achei apenas genéricos. O roteiro só teve 2 coisinhas que me incomodaram de verdade. A primeira é a apresentação do protagonista, que é feita de forma pobre e ou expositiva. Em vez do roteiro estabelecer as capacidades extraordinárias do agente na prática, prefere mostrar apenas um dos seus vários talentos que nem requer tanto vigor físico e depois se dedica a completar o resto por meio de diálogos expositivos, fazendo vários personagens entupirem o cara de bajulação. Você é o melhor isso. Como você não existe, ninguém consegue fazer isso melhor do que você. É tanta rasgação de seda que daria pra encher um caminhão. E a segunda é a carta na manga inserida mecanicamente no terceiro ato. Aos 45 minutos do segundo tempo, o filme cria um problema novo que veio do nada pra resolver logo em seguida. E o fato da narrativa ainda tratar como um mistério é de uma ridiculice que só
Só vendo. Porque pro mistério ter valor, ele precisa ser alimentado por um bom tempo ao longo do desenvolvimento. E, além do mais, quem na face da Terra não conseguiu antecipar essa tal surpresa? Mas então, para compensar um conteúdo não ruim, mas básico, restaria aos realizadores destacarem a produção através da forma. E eu acredito que o filme realmente consiga dar passos ousados e impressionantes no quesito técnico. Se não me falha a memória, eu acho que é a primeira vez que um personagem rejuvenescido digitalmente tem tanta exposição num filme. E a confiança é tamanha na qualidade técnica que o diretor Ang Lee chega a exibir o personagem em closes muito próximos, que inclusive evidencia como a performance do próprio ator foi preservada. Realmente, o que conseguiram fazer é de cair o queixo, sendo plenamente possível comprar a ideia de que aquele ali é de fato uma versão mais jovem do Will Smith. Principalmente porque na maior parte do tempo, se o efeito não estiver perfeito, eu diria que tá bem próximo. Mas assim, claro, se a gente for bem rigoroso e observar com olhos do futuro, aí sim a gente vai conseguir notar alguns deslizes em momentos pontuais. Nesses casos, eu diria que os artistas digitais tiveram dificuldade com o buço, o que me lembrou muito o criticado buço do Superman em Liga da Justiça, que teve que ser recriado digitalmente para tirar o bigode. E aqui eu não sei se foi sempre, mas eu sei que em alguns momentos o Will Smith teve os seus movimentos faciais rastreados enquanto estava com um cavanhaque. A pele também às vezes ficou com um aspecto meio plastificado e não reagindo muito bem a uma iluminação mais complexa. E por fim, o que conseguiram com o olhar é muito bom, mas é oscilante. Às vezes o olho responde perfeitamente e às vezes parece meio perdido. Então essas são sutis fragilidades que quando intercaladas ficam muito difíceis de perceber e só realmente quando são reunidas no mesmo momento aí sim dá aquela sensação de videogame, o que pode deixar o efeito datado em uns 10 anos. E por essa razão que eu disse que o filme, além de ter chegado tarde, também chegou cedo. Porque o futuro tá aí, impressiona, mas o futuro ainda não chegou propriamente. Já que, nesses momentos, o filme não conseguiu evitar de cair no Vale da Estranheza, que é o fenômeno que acontece quando figuras artificiais se comportam de forma muito parecida, mas não idêntica a seres humanos, o que tende a provocar um incômodo no público. Não que eu acho que isso danifique a experiência, porque eu repito, na maior parte das vezes o resultado alcançado é show pimpa, assim como é bem sucedida a aposta que os realizadores decidiram fazer com a alta taxa de frames por segundo. Explicando rapidamente, como é que um vídeo funciona? É uma sequência de várias imagens que, sobrepostas com uma pequena diferença de uma para outra, dão uma impressão de movimento. Os filmes que a gente vê no cinema geralmente têm uma taxa de 24 frames por segundo, ou 24 imagens sobrepostas por segundo. As imagens dos programas de TV costumam ter 30 quadros por segundo, esse vídeo tem 30 quadros por segundo, e os videogames atuais têm uma taxa de 60 frames por segundo. Mas enfim, o que é que muda? A fluidez da imagem, ela parece mais vívida. Então quanto maior essa taxa aí, melhor, certo? Não necessariamente. Se lá atrás se convencionou usar 24 FPS para gastar menos rolos de filme e deixar as produções mais baratas, essa convenção acabou deixando o cinema com essa cara de cinema. E essa fluidez não tão próxima da realidade, mas que ainda assim é plenamente capaz de fazer a gente imergir nos filmes, tem o seu charme. Além do mais, aumentar essa taxa também deixa os arquivos digitais mais pesados, exigindo computadores mais robustos, além de demandar mais esforço na criação de efeitos visuais digitais. Pois, mesmo que hoje já se automatize muita coisa, ainda há retoques que precisam ser feitos quadro a quadro. Peter Jackson já tinha se aventurado com Hobbit a 48 FPS, mas a estranheza do público foi maior do que a satisfação, e então Hollywood não deu continuidade não colou. Depois disso, o próprio Ang Lee já havia tentado se aventurar com 120 FPS com um drama de guerra com pouca ação, que acabou nem chegando aos cinemas brasileiros. Mas agora, quando o diretor traz um filme de ação com os mesmos 120 FPS, é mais um feito ousado. Ah, tá, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem salas que projetem a 120 FPS, então o máximo que a gente consegue ver é o 3D mais de 60 FPS. E assim, apesar de eu já não me entusiasmar com 3D, já que ultimamente tudo tem sido filmado em 2D e convertido para 3D na pós-produção, o que ao meu ver dá um efeito artificial e que não acrescenta a experiência, se você for ver Projeto Gemini no cinema, eu recomendo que veja no formato 3D mais HFR. Pois assim ele foi filmado, em 3D e com alta taxa de quadros por segundo. E por ter sido concebido assim, oferece de fato uma experiência bem diferenciada. Eu não sei se é algo que vai pegar, afinal o charme dos 24 FPS continua, mas é realmente uma imagem que impressiona. O que torna o êxito dos artistas de efeitos digitais ainda maior, pois como eu disse, tiveram que aplicar os efeitos em 5 vezes mais quadros, o que também deixou os arquivos 5 vezes mais pesados do que o normal. E olha que já estavam aplicando um efeito revolucionário de rejuvenescimento facial, né? Talvez por isso, alguns trechos de cenas de ação muito provavelmente
provavelmente aqueles que receberam mais efeitos digitais tiveram uma fluência de movimentos meio fake, parecendo muito com personagens de videogame. Aqui especulando, talvez seja fruto da readaptação que os animadores digitais passaram quando deixaram de animar movimentos de 24 FPS para animar em 120 FPS. Ah, sim, claro, a alta qualidade de imagem filmada em 3D, mais a alta fluência dos movimentos, tudo isso exige um cuidado bem maior de toda a equipe, na verdade. Os efeitos visuais precisam ser mais detalhados, as maquiagens e os cenários precisam ser hiperrealistas, porque se vazar qualquer deslize vai ser muito fácil de notar, pela alta nitidez de tudo. Se vale a pena tanto esforço para eles, eu não sei. Só sei que, quando Ang Lee brilha, ele que já é um diretor com um alto apuro visual, o resultado é Flinks. As sequências de porrada filmadas em planos mais longos têm um peso muito grande e parecem tá machucando o personagem de verdade. As sequências de perseguições chegam a um nível sufocante de tão eletrizantes. E agora pensando bem, tamanha definição de imagem talvez até exija mais do elenco também. Talvez exponha muito quando o dito cujo é ruim do serviço. O que não é o caso aqui, pois só tem gente que manda muito bem. Will Smith segue com seu carisma ímpar que o permite interpretar um matador sem que o roteiro precise se revirar para fazer a gente simpatizar com ele. E quando ele precisa interpretar sua versão júnior, sua maturidade faz ele encontrar a imaturidade perfeita. Do resto, do elenco principal, Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong compõem seus personagens combinando autoridade e coração para nos convencer e nos cativar. E Clive Owen tá funcional dentro do que é pedido. Pena que não é pedido tanto. Projeto Gemini é um filme idealizado durante uma leva, mas demorou tanto para ser realizado que chegou defasado, pois a leva já tinha ficado para trás. Tá longe de ter uma história ruim e principalmente sua forma de contar traz inovações tecnológicas que realmente impressionam e podem marcar o filme na história do cinema. Mas, por ser básico, quando em alguns anos a tecnologia avançar, seus esforços talvez pareçam datados e o filme acabe só sendo lembrado por ter sido um dos pioneiros nessas tais técnicas. E esta é a minha reação ao filme. E você aí concorda comigo ou discorda de mim? Go, hein? Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. E tchau. Não, eu falo essa tchau. parte. É a minha vez de falar. Cada um fala um pouquinho, eu falo. Não, agora é minha vez. Não, tudo bem que eu falei mais aí, mas isso não importa. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Pronto, e aí?